I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of a Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith decree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal. When they ring those golden bells for you. Now hum it, really, then. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee. In all sweet forever, just beyond the shining river. When they ring those golden bells for you and me. How many of you love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now ring.
ringing. Don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee. In that just beyond the shining river, when they ring those golden bells. Andemos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a justiça. That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in Him. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos nos torna todos um nele. Now, the last thing was death. Agora, a última coisa foi a morte. And before that death come, there was an atonement made for that death for all who desired to escape it. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte para todos que desejassem escapar dela. Existe um povo sobre a face da terra que tem paz, mas vive em guerra contra as obras do pecado. Esta é a noiva que está guardando o dia, quando com muita alegria subirá com seu amado. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Existem muitos que estão confundidos, vivendo preocupados com o que há de acontecer. Mas se eu viver a mensagem do presente, tudo que está lá na frente, com certeza hei de ter. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Pouco me importa saber os grandes mistérios, o importante é ser sincero diante do meu Senhor. Ver Jesus Cristo morando em minha vida, caminhar de fronte erguida, com passos de vencedor. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe
somente creia e não interprete nada. E esta noiva espera o arrebatamento, ela tem discernimento, jamais será enganada. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Tenha coragem, tenha coragem. Conjunto da Fé cantou o hino de abertura do nosso culto desta sexta-feira. E estamos transmitindo aqui do Tabernáculo da Fé em Goiânia, enviando uma boa noite bem caloroso, muito especial a todos vocês que estão pela internet, através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Daqui a pouquinho nós vamos passar aí a quantidade de irmãos que estão participando deste culto conosco através da internet. Nós vamos agora para um período de oração, um momento de oração. Vamos fazer uma oração especial por aqueles que precisam, não puderam enviar os seus nomes, mas de onde estiver, creiam que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas e Ele preenche os céus e a terra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai celestial, levantamos nossas mãos, que cada um levante sua mão aí onde está rompendo esta lei da gravidade, crendo no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo como curador, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, ó Pai. Por isso nossas almas bendizem ao Senhor, bendizem ao teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, nós nunca nos esqueceremos dos benefícios que o Senhor nos deu, das bênçãos que tu nos destes, ó Pai. Mesmo em tribulações, que possamos regozijar, louvar, bendizer ao Senhor. Pedimos ao Senhor pelo nosso pastor, pelo culto que teremos, pela mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos agora para o próximo hino, agradecimento. E antes dos irmãos Abraão e Juliano cantarem, nós vamos anunciar aí a escritura que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nosso pastor estará trazendo a mensagem. Irmãos Abraão e Juliano, cantem agradecimento. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida
saída. O caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Graças a Deus, agradecimento, Abraão e Juliano cantando. Chegaram 2 pedidos, nós vamos apenas citá-los, Lucileia, Leandro de Souza e Dani Anderson Barbosa, que pediu um levantar de mãos. Todos nós tivemos nossas mãos levantadas no momento de oração, já por estes nomes também. Deus continue abençoando. E nós temos aqui aproximadamente 4.800 pessoas participando deste culto. Nos Estados Unidos, Salete Santos, Guilherme e Mariquinha, Ana Maria Cunha, Vanessa Sainz. No Japão, Victor, Matilde e Felipe Ramada. Então, são aí aproximadamente 4.800 pessoas. E nós enviamos o nosso abraço fraternal a todos vocês que estão aí do outro lado, participando através da internet. Muito bem, nós temos avisado que no próximo domingo nós estaremos reunidos aqui a partir das 8h30 da manhã com a escola dominical e com a presença dos irmãos que forem possível vir. E de acordo com o novo decreto, as novas recomendações e a igreja acatando todas as orientações dos órgãos de saúde, pede aí àqueles que de mais idade não devem estar, o próprio governo está pedindo isso, né? E portadores de doenças respiratórias, doenças crônicas, oncológicas, degenerativas, doenças degenerativas, a administração aconselha que permaneçam em casa, participando dos cultos pela internet. O companheirismo e a escolinha das crianças continuam suspensos, sendo transmitida uma gravação no período, né? O café da manhã e o almoço também continua suspenso. E em relação às crianças, a critério dos pais, em relação às crianças virem aos cultos,
fica a critério dos pais, considerando que todos devem estar usando máscara. E também, todos, crianças, adultos, todos. Por isso que fica a critério dos pais, porque se a criança não suportar a máscara, ela não pode ficar. É constatado que todos usando máscara, a transmissão deste problema aí cai bastante mesmo. Então, um só sem a máscara poderia trazer algum problema para todos os presentes, né? Então, todos devem estar usando máscara, né? Não sou eu que estou pedindo isso, são as orientações dos órgãos de saúde para que aconteça o culto aqui e em outras igrejas também. Então, a gente vai cumprindo aí, sempre que forem ordenando, para que não aconteça nenhum inconveniente. Todos que chegarem ali na porta serão medidos através de um aparelho que não encosta, serão medidos a temperatura. Então, se você pensa aí que está com febre, então não venha, porque vai ser medida a temperatura ali na porta, e excedeu a temperatura aconselhável, né, de normal, não pode entrar. Muito bem, então são essas as informações, eu creio que está bem claro, e os cultos de segunda e quarta e sexta continuarão sendo sem a presença dos irmãos, então sendo transmitidos somente pela internet. Está sendo maravilhoso, Deus tem nos abençoado todos os dias através da mensagem, e o nosso pastor agora vai trazer a mensagem baseada em Efésios, capítulo 1, ao som do hino Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. Nós continuamos na marcha da vitória. Essa marcha, é claro, é uma peleja. E é bom adquirir cicatrizes nessa peleja, nessa batalha de Abraão. Cicatrizes de batalha. Nós vamos continuando assim. Mas eu simplificaria mais sobre a questão de máscaras, porque sabe-se que a pessoa pode estar com o vírus e não sabe, não manifestou ainda. Mas cada um deve policiar-se a si mesmo. Saber o seu estado de saúde, como anda, não está gripado, não está em falta de ar, esses sintomas, essas evidências. Então, cada um deve policiar-se a si mesmo. A questão do medidor de pressão é uma exigência. Temperatura, aliás, não é pressão. Desculpa. Então, é a exigência do decreto, não é? Agora, também existe a autocrítica do assunto, não é? Quem que está com febre e não sabe que está com febre? É tão simples ter aquele termômetro que fala? Hã? Termômetro.
para saber se está com febre ou não. Mas não está, venha tranquilo, porque vai passar mesmo, né? Agora, se estiver com febre ardente, então a própria pessoa já, a família, a esposa, o marido, o pai, o filho, então ajuda a esclarecer, falar, não, você está com febre, vamos deixar isso passar, ver onde vai chegar. Amém? Vocês têm que ter paciência, porque isso tem que ser bem explicado aí, como o pastor Júnior tem explicado. Oi. Eu não gosto essa coisa preta. Pastor, desculpa. É aquilo que o senhor falou, para deixar bem claro em relação ao uso da máscara. Aquele personagem do lado esquerdo é um personagem que está infectado com este Covid, né? Do lado esquerdo. Então, ali há 3 situações. Se a pessoa não sabe que está infectada e não usa a máscara, e quem não está a usar, ainda tem a probabilidade de 70% de contágio, né? Quem está com o Covid usar máscara e quem não está não usar máscara, ainda há uma probabilidade de 5% de se contagiar, né? Contagiar aquele que não está. Agora, aquele terceiro caso e último, aquele ali de baixo, se quem está com Covid e quem não está com Covid usarem máscara, há apenas 1,5% de probabilidade do contágio. Então, por isso, todos devem usar máscara para chegar próximo a zero a possibilidade de contágio. Essa preta que fica esquisita lá, o pastor. Fica esquisito. Olha o pastor. Eu estou com a preta também. Do pastor Efraim. Efraim e a do pastor Marcônio. Fica mais bonito, não fica? Vai ter que ser branca, então. Né? Tá bom. Mas a gente tem que brincar um pouco. Quem não brinca morre cedo. Quer dizer, morre de manhã, né? Mas está bom. Nós vamos pensar agora no mais excelente. Mas tem que cuidar do corpo, né? Do templo. Vamos ficar de pé. E vamos... Eu quero dizer o seguinte, isso aí é agosto, né? Eu estou brincando no negócio da máscara preta e não pode ser mal entendido, não. Mas você fica mais bonito de branca, não é? Amém? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos começar aqui com o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo o seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Essa graça ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência,
Deus abençoe a sua palavra, enriquecendo a fé de cada pessoa que ouve, desses milhares que têm dedicado tempo, reverência, atenção, onde quer que esteja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não deixa nenhum empecilho atrapalhar o Senhor, prejudicar a fé, o bem-estar espiritual daqueles que invocam o Senhor, daqueles que buscam ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e agradecemos pela saúde que há em nossos corpos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem perto estás, irmãs Raquel e Eleide, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Bem perto estás de mim, meu Salvador amado. Bem perto estás de mim, quando eu sou tentado. Bem perto estás de mim, meu Salvador amado. Bem perto estás ao meu lado. Quero sentir, Senhor, a tua mão divina, me protegendo assim, afastando todo mal de mim. Bem perto vou sentir o teu amor, a tua paz. Vou confiar que ao meu lado sempre estarás. Bem perto estás de mim, seu meigo olhar, Senhor, e sempre lembrarei que és meu Salvador. E mesmo em sombras e duras provações, quero sentir que estás bem perto estás. Quero sentir que estás bem perto estás. Muito bem, Deus abençoe as irmãs.
Nós vamos recapitular esses 4 grupos que o profeta se refere. Eu esqueço o nome da mensagem. Vocês se lembram? Perguntas e respostas sobre Hebreus, 3ª parte. É isso. Agora deu, né? Então, vamos, parágrafo 102. Há 4 grupos. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixem-nos recapitular nosso caso até aqui. Então, ele entra no primeiro grupo, dizendo: sabemos que com toda segurança que é o propósito de Deus o propósito de Deus se firma na eleição. É isso. Foi o que Paulo disse ali, na eleição. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo. Agora você se encontra no meio desse povo, faz parte desse povo. Então não pode ter um membro guerreando com o outro. Não pense nisso. Guerrear, explicar, contender. Não. Foi um propósito nele mesmo. Gerar um povo, propósito de Deus, um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Então, é por isso que ele diz que um eleito não persegue o outro. Se um deles manifesta falta de eleição e vive errando, aí você vai na trilha dele? Não. Você tem que ocupar a sua posição nesse povo. É o profeta falando. É a voz do profeta. Então, vamos ver em segundo lugar, a outra classe, seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição. Essa outra classe. Tais como as virgens nécias e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. Nesta classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva. São as virgens nécias. Mas elas não vão se dobrar. Elas não vão aceitar a marca da besta e por isso vão morrer na grande tribulação. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição. Então, primeira ressurreição é somente a noiva. Segunda ressurreição é as virgens nécias, nesse caso aqui. E entrarão na vida eterna. Esses que se levantarão na segunda ressurreição. E aí, então, entrarão na vida eterna. Agora, falar assim, parece que
colocar facilidade para relaxar a vida, mas não é. Veja, nós vimos aqui duas oportunidades. E nenhuma delas é escolhida pela pessoa porque quer. Eu quero ser da noiva. Eu quero ser da Virgem Nessa. Não. Ele mostra que essas virgens nessas ficaram para a segunda ressurreição porque não foram cheias do azeite, do Espírito Santo. Muitas vezes elas choraram por isso, mas não conseguiram chegar lá. Coisas atrapalharam, confusão e assim por diante. Mas, quando elas acordarem para o que aconteceu, elas morrem em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Em terceiro lugar, aos que estão na linha de fronteira como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito. Agora, Israel é sempre tomado como uma referência. Começando lá a situação, o quadro lá no deserto. E o profeta coloca em terceiro lugar, aos que estão na linha de fronteira, como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito. Linha de fronteira. Você entende, está sempre na fronteira. E estando na fronteira, fica ao alcance do inimigo. Não, isso é chamado popularmente de ficar em cima do muro. Você tem que estar do lado de cá, do muro, não em cima do muro. E isso não é para eleito. O eleito não vive na fronteira. Esses têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. É o caso de Judas, né? Ele foi removido. Judas, o profeta disse que ele morreu, mas o espírito dele não morreu. Judas e Judas são aqueles que comem no mesmo prato. Nomes removidos do livro da vida. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas que, embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, terão manifestações em suas vidas, e, embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Outros tais como Balaão estarão neste grupo. Balaão fazendo tudo o que Moisés fez, os sacrifícios e tudo. E sempre agiu sob vontade permissiva de Deus. Em quarto e último lugar,
estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Preste atenção, esse aqui é em quarto lugar. Estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Estes tais são encontrados em Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse 17, verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não eram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra. Aí está a coisa. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Sendo eleito, você tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, posto antes da fundação do mundo. Mas estes aqui, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Este é o anticristo. E isto é exatamente o que está escrito deles em Apocalipse 13, verso 8 e 17, verso 8. Eles foram ordenados por Deus, mas não para a eleição. Isso é terrível. Mas é a realidade. O que vamos fazer? E neste grupo se encontram aqueles tais como Faraó. Ele se diz, para isto mesmo te levantei vasos de ira, preparados para a perdição. Romanos 9, 17 e 22. Nenhum destes seriam colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há registros deles. Sem dúvida que há alguma espécie de registros deles, mas não nos registros da vida. O propósito de sua existência é tratado de maneira superficial na última parte deste livro, mas podemos acrescentar mais duas escrituras. Provérbios 16, verso 4. O mal é preservado para o dia da destruição. Então vamos lembrar agora. Vamos lembrar. Em Romanos, capítulo 8, verso 29, está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, o que é que nós lemos em Efésios? Foi isso. Ele foi predestinado
porque foram predestinados, porque foram conhecidos antes da fundação do mundo, dantes dos séculos, antes. Em 1 Coríntios 15, verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Primícia é o que levantou primeiro, o primeiro fruto da ressurreição é Jesus Cristo. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, dos que partiram. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Isso está se referindo justamente àquele primeiro grupo, é a noiva. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aleluia. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É bom isso aqui em 1 Coríntios 15. Veja aí. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Que grandeza! Isso não pode ser fabricado por um credo, um dogma, uma linha de pensamento, mesmo acerca da mensagem do profeta. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Paulo, profeta de Deus, ele escreve aos Filipenses 3, verso 20, ele diz assim, mas a nossa cidade, veja, você que está em casa, você que está sentado no seu sofá, na sua cadeira, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo que carrega a ignomínia e carrega a vergonha, o cansaço, o opróbrio, às vezes, as feridas, as mágoas, as injustiças. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isto tine nos seus ouvidos, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é que o povo precisa de ouvir. É isso que nós precisamos de ouvir. Vocês fazem bem estar escutando. Bem-aventurado aquele que ouve. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus,
Olha como é que João voltou do Apocalipse. Ele devia estar ali. É porque aquele leão é isso, aquele é isso, aquele outro, e o sétimo selo é isso, e os 7 trovões é isso e aquilo. Ele estava com tudo. Mas ele foi diferente. A sua mensagem é diferente. Lê as cartas de São João e depois que ele voltou, o que ele trouxe do Apocalipse? Do seu exílio. 1 João 3:2. Amados, amados que estão nos ouvindo, amados, viram um para o outro, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seu irmão, viram um para o outro, diga, amados, amados. Como João gostou disso. A história diz que ele pregava e na saída ele ficava na porta, pegando na mão de cada pessoa. E ele dizia, amai-vos uns aos outros. Amados, agora somos filhos de Deus. Por quê? Filho de Deus contra filho de Deus? Por isso nós estamos todos numa unidade. Nós vamos juntos, porque estamos juntos. Estamos unidos, porque amanhã estaremos juntos. Estamos juntos, porque estaremos unidos, e vice-versa. E ainda não é... amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha só. Ainda não é manifesto, não manifestou ainda. Você é carne. Essa carne e sangue que não era no reino. Esse miserável homem que sou. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele vai se manifestar, gente. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como eu veremos. Oh, glória! Em Filipenses 3:20, ele diz quase a mesma coisa, Paulo. Mas vamos aqui. Mais especificamente, o corpo ressurreto será. Um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Isso é interessante. É interessante. O profeta reconheceu lá. Ele não reconheceu a velhinha que ele batizou aqui? Lá era uma jovem, bonita? Não, nunca vi. Um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Eu vou reconhecer você que eu nunca vi e nem vou ver aqui nessa terra. Mas isso é grande. Em São Lucas 16:19, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Oh, que quadro mais triste. Veja, olhando pelos olhos naturais, porque um mendigo, pobre, coitado, e olha o outro, ele deixou de seguir a Jesus. E ele vive regaladamente. E Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Deixa os cães lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Não foi visto mais, porque ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para aquela terra de Abraão, aquela posse de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Que diferença já, ó. Que está escrito aqui, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha. E no Hades, que quer dizer inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão. Então, um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Viu? Lá no Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Que diferença no seio de Abraão, na casa de Abraão, no pomar de Abraão. Viu? Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e a nova terra. Isto é certo. Como é que se prova isso? 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Por isso que é melhor você estar sofrendo vergonha do que fazer alguém sofrer vergonha. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, com vigor da vida eterna. Você está dando glória a Deus, eu sei disso. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Aí, agora eu quero ver. Esse aqui eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver você. Eu quero ver você lá. Não se comprometa aqui, porque você vai para lá. E eu também vou. E nós vamos nos encontrar. Aí cumpre aquilo que Paulo diz:
Quem tem acusação contra um filho de Deus? Em Romanos 8, aquele cântico de vitória. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então você tem que entender isto. Você é corpo, alma e espírito. Você tem o corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado, hein? Mais essa. Porque só vai lá onde está com Jesus mesmo, é o corpo glorificado. No verso 47 diz: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Homem, o Senhor é do céu. O primeiro homem, Adão. O segundo, Jesus Cristo. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. É 1 Coríntios 15 que eu estou lendo. Versículo 48. Vou repetir. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. É Adão. E o que fez Adão, não? E qual o celestial? Tais também os celestiais. O que fez o celestial? Em Apocalipse 21, verso 1, João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Hein? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia. Corpo imperecível, não sujeito à deterioração, e a morte não vai sofrer a corrupção. É imperecível, não sujeito à morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, de novo. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Oh, irmãos, eu me sinto junto de vocês nesse instante, pensando nisto. Oh, Deus, me ajuda. Ajuda cada um nesse instante, ó Pai. Um corpo glorificado, como o de Cristo. Filipenses 3. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz. Poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que grandeza! Quem gosta de sujeitar as coisas, aqui está. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza,
nem aos erros. Você pense nesse corpo, que não haverá nenhum motivo de sofrer vergonha, vergonha com o filho, vergonha com a esposa, vergonha com o esposo, vergonha dos outros. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. Essa fraqueza de ser assim, essa fraqueza de não dar conta, não é o que você dá conta de fazer, é o que Ele faz. Não é o que você dá conta de fazer. Isso aí, a eleição perderia o sentido. 1 Coríntios 15, verso 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Vigor agora. Vigor. Você que está passando fase difícil na vida. Vigor. Doença. Esse corpo tem vigor agora. Tem conhecimento disso. Doença maligna. Espírito maligno. Esse corpo tem vigor. Tem um espírito que é vigoroso. Que renova. Que estimula. Que encoraja. Em nome de Jesus Cristo. Tenha a fé em Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos todos levantar as mãos e dizer graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado pela palavra desta noite, pelo vigor, pela saúde, pela cura divina, por tudo que o Senhor nos trouxe através da Tua palavra. Continue recompensando o nosso pastor, o abençoando com saúde, ó Pai, e a todos os nossos irmãos onde estiverem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Então, no próximo domingo, conforme já falamos, às 8h30 da manhã teremos a escola dominical. E às 18 horas do próximo domingo teremos o culto da noite, com a presença dos irmãos, observando cada critério, observando cada limitação. Então nós vamos nos despedir agora e continua suspenso o trabalho da meditação amanhã, momento de meditação e o culto com os evangelistas. E temos a transmissão através da web rádio Fé para Vencer às 18 horas e também rádio daqui, transmite amanhã um trabalho muito abençoado de hinos e a pregação do nosso pastor. Terça e quinta, toda terça e quinta às 19 horas, temos a transmissão de um culto com a pregação do nosso pastor. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe. Até domingo, se o Senhor nos permitir.